Hoje é dia 16 de março de 2026. O agente secreto, infelizmente, não levou o Oscar, gente. E vamos falar do estado de saúde do Bolsonaro, que não tá bolinho. Mas e aí, será que vai para prisão domiciliar, queridos e queridas? Vamos começar aqui com o vídeo do Reinaldo Azevedo, para a gente começar bem o dia e bem informado. Vamos lá. Bolsonaro na UTI. A suspeita de broncopneumonia. E agora eu quero ter uma conversa muito importante com você. Muito importante. Você vai ver por quê. Vamos lá. Reinaldo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital de Brasília nesta sexta e está internado na UTI com um quadro de broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões, um tipo de infecção que afeta bronquíolos e alvéolos. Em comunicado, o Hospital DF-Star informou que o ex-presidente chegou à unidade com febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Nota diz o seguinte, o boletim. Bolsonaro foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em tratamento com antibiótico-terapia, com antibiótico-terapia venosa, e suporte clínico não invasivo. O boletim é assinado pelo médico cardiologista Brasil Caiado, por Antônio Aurélio de Paiva Fagundi Júnior, coordenador da UTI geral do DF-Star, e por Alisson Barcelos Borges, diretor-geral do hospital. O Bolsonaro volta a pedir a domiciliar. O Bolsonaro, o Flávio, volta a pedir a domiciliar para o pai. E eu quero lembrar algumas coisas aqui. Vai lá, A4. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro visitou o pai hoje no hospital DF-Star. Na saída, ele falou com a imprensa e afirmou que brincam com a vida de Bolsonaro. Vamos acompanhar. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem. Então fica aqui de público, mais uma vez, parem de brincar com a vida do presidente Bolsonaro. Vamos agir com seriedade. Vamos ser juiz. Aplique a lei, pelo amor de Deus. Tudo bem. Jornalismo não é uma vaga memória. Jornalismo é uma vaga lembrança. Jornalismo tem que ser memória também. Todos os autoritários, todos, sem exceção, de qualquer corrente, tendem, falei isso hoje já, na hora do almoço, a hiper-humanizar aqueles que são da sua turma e a desumanizar os que não são. Quem não é da minha turma vira coisa. E quem é da minha turma vira herói. Quem é da minha turma, uma simples ameaça, menção, por mais ligeira, olha que absurdo. Quem não é da minha turma, não me importa quanto padeça. Eu quero que se ferre. Pensem bem. Pensem bem, tem um filme sobre isso. Já vou falar do filme. Ô Flávio, no dia 22 de dezembro de 2017, Flávio, e você não retirou isso ainda, quando se falava que presos que estivessem em estado de saúde grave deveriam ter prisão domiciliar, Flávio, você escreveu o quê, Flávio? Lê para mim aí, quem é Lucas ou Arthur? Aí, isso está em azul, mas leiam. E o tweet vai ao ar. O que foi que o Flávio escreveu? Políticos corruptos têm alegado problemas graves de saúde para saírem da cadeia. Você é a favor de cemitérios ao lado das carceragens da Polícia Federal para que o Estado gaste menos com o transporte dos corpos? Perguntou. E aí ele mostrou lá uma votação 96,1 sim, 3,9 não. Então o Flávio, para os presos que alegavam problema de saúde, ele tinha uma solução. Construir cemitério ao lado da prisão. O Eduardo, quando morreu o neto do Lula, uma criança de 6 anos,
O Eduardo escreveu isso aqui. Lê aí, Lucas. Quando o parente de outro preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso. Só deixa o larápio em voga posando de coitado. Tinha morrido uma criança. Ainda o Eduardo, agora eles querem... atenção, o Bolsonaro é o preso em melhores condições da história do Brasil, é bom que fique claro. Muito superiores àquelas que tinha o Lula. Sim. Mas no dia 27 de fevereiro de 2019, o Eduardo dizia, tá errado, o Lula não pode ficar lá não. Onde é que ele queria o Lula, o querido Arthur Clover? Ele disse o seguinte: é um absurdo que Lula não vá para um presídio comum. Cadê a isonomia constitucional? Perguntou. A PF gasta absurdos reforçando a segurança da Superintendência Regional do Paraná, onde ele está, e todos acham esse privilégio normal? Alô, Polícia Federal, alô, Justiça Federal, será que a culpa disso é das leis também? O Bolsonaro é o hiperhumanizado. Carlos entrava lá, fazia foto do pai seminu, foto da barriga costurada, com sonda. Ao mesmo tempo, claro que eles querem que ele se encontre com o agente do Trump. Eu mostrei esse corte ontem, tá? Eu tô mostrando de novo, porque esse é o principal assunto da semana. E eu repito pra vocês, ontem não ganhamos o Oscar. É um dia que poderia ter sido muito melhor. Mas o Brasil perder Oscar, depois de ser indicado pro Oscar, é parte do jogo. O que não pode acontecer é o que o Reinaldo tá denunciando aqui. Eleição, gente. Outubro. O Lula tem que ganhar essa briga. E a gente precisa denunciar a hipocrisia do filho desse vagabundo, que desumanizou de todas as formas Luiz Inácio Lula da Silva quando estava preso. Vamos lá. Agora, o neto do Lula morreu, o irmão do Lula morreu, a mulher do Lula morreu. Nós vamos ver, inclusive os procuradores da Lava Jato. Aí o outro é lixo. O outro é lixo. Na Lava Jato, sobre a morte da Marisa, a Vaza Jato revelou isso. Marisa estava hospitalizada após um AVC, não tinha morrido ainda. O Januário Paludo, um dos procuradores, disse: estão eliminando as testemunhas? A mulher tinha tido um AVC. Laura Tesler, procuradora: quem for dar a notícia, prepare o espírito para um lamento sem fim, estilo: a morte da dona Marisa foi pela perseguição da Lava Jato. E foi. Ainda Laura Tesler: aposto que Lula vai usar isso politicamente. Pode até ser uma carne mais salgada ou a descoberta de traições que causou a pressão alta. Tirando onda. Quem mandou? Marisa ter comido carne salgada e deu AVC nela. Lula não era nada, Lula era lixo. Morte do Vavá, irmão do Lula, janeiro de 2019. Januário Paludo de novo. O safado só que... Não autorizaram o Lula a ver o irmão, hein? Queriam transportar, que foi até uma decisão do Toffoli, desastrada. Queriam que o corpo fosse transportado para um quartel para que o Lula fosse ver o irmão no quartel e não topou. O safado só queria passear. E o Welter, que é um dos colegas dele, com pena. Laura Tesler: o que esse homem não faz para aparecer é um teatro puro. Morte do neto do Lula. 3 meses depois, uma criança, insisto. Bom dia, Isabel. Jerusa Viecili: preparem-se para a nova novela da ida ao velório. Deltan Dallagnol: a militância transformou o velório em palanque político. Ninguém mais dá ouvidos a ele, a Lula. Ô Flávio, ou todos, eu acho que o Bolsonaro poderia ir para a prisão domiciliar, embora eu não acho que ele esteja deixando de ter o atendimento necessário na Polícia Federal.
Eu lamento as condições de saúde do Bolsonaro de verdade. Não, jamais conseguiria. Eu leio isso tudo aqui que eu li, cheio de horror. Porque isso não é só horroroso, tá? Isso é nojento. Eu tenho nojo do que o Reinaldo acabou de ler. E é uma realidade que não pode ser esquecida por nós, porque senão a gente vai cair na propaganda bolsonarista, tá? Vamos terminar de ver o Reinaldo. é a expressão do ódio. É a desumanização do outro. O outro vira coisa. Como eu acho que o outro é bandido, ele é coisa. Quem é gente? Os meus amigos são gente. Os da minha turma são gente. Por isso que eu recomendo a todos que vejam, já recomendei hoje e faço de novo, o filme Zona de Interesse. Brilhante, maravilhoso, espetacular, fora de série, um dos melhores que eu já vi. É um filme sobre o nazismo. Situação: uma família de uma pessoa que trabalha num campo de extermínio de judeus, mora ao lado do campo de extermínio. Um muro separa. De um lado, uma espécie de paraíso, assim, tudo organizado, com jardins, com flores, com não sei o quê, crianças. Do lado de lá do muro, a chaminé funcionando. E tem uns ângulos de câmera que são espetaculares, porque assim, o ângulo pega aquela vida idílica de uma família toda organizadinha, e de vez em quando a câmera sobe um pouco, e você sabe que do lado de lá está o horror. O Lucas faz aqui, né? Aliás, Pedro, coloca o vídeo do Bozo zombando das vítimas de Covid. Não, e eu vou explicar por quê. Por que eu não vou colocar esse vídeo? Porque esse vídeo é dele zombando na pandemia. O que o Reinaldo tá falando é outra coisa. Tá, eu sei que parece que é tudo a mesma coisa, mas o Reinaldo tá falando de outra coisa. O Reinaldo tá falando do Bolsonaro, mas o Reinaldo tá falando do pai do Bolsonaro, que se chama Lava Jato. A gente não pode esquecer nessa eleição, e eu volto para a questão que eu falei para vocês. Tô vendo agora a Juliana Dalpiva no X. Ontem não foi uma derrota, gente. Kleber Mendonça Filho foi indicado a melhor filme estrangeiro. Perder Oscar faz parte. Ano passado a gente ganhou, e ainda estou aqui, foi um estrondo. E esse ano também foi um estrondo, embora a gente não tenha levado o Oscar. Ah, mas Pedro, parece que você está sendo meio condescendente, parece coisa de derrotado. Não, a gente não ganhou, de fato não ganhamos. O ano também estava abarrotado de bons filmes, vamos ser bem sinceros. Tinham filmes mais ou menos, mas tinha muito filme bom ontem concorrendo. Você goste dos filmes ou não, mas tecnicamente tinha muita coisa boa ontem. Teve também uma questão que foi bem percebida pelos analistas políticos ontem no Oscar, que uma coisa que foi percebida pelos analistas políticos, que houve uma amenização no tom político, né? Houve um recuo dos artistas e meio que uma adesão, embora tenham premiado, o principal premiado, Uma Batalha Após a Outra, seja um filme crítico ao Trump, foi uma cerimônia mais flopada, digamos assim, né? Foi um negócio mais recuado. Mesmo assim, foi bom ontem à noite. Foi bom a gente ter acompanhado. Fizemos uma live de 7 horas aqui. Trouxemos todas as principais novidades para vocês. E o que me preocupa é isso. A gente precisa ter muita estratégia agora, porque é o seguinte, mais do que pegar posts, tá? A gente precisa ter memória. A gente precisa explicar para as pessoas. Mais do que compartilhar e relembrar o que os bolsonaros fizeram, eu quero fazer exatamente o que o Reinaldo fez aí. Ele não mostrou prints. Ele falou o que aconteceu. O Reinaldo se prepara antes dos programas e lê. Ele falou as matérias da Vaza Jato. A gente tem que ter isso decorado na cabeça, gente. A gente precisa ser safo nessas eleições. Não adianta só ficar mostrando imagenzinha.
Não adianta só ficar tentando chocar a audiência. Vocês precisam entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo. Eu vou ser muito sincero e vou dizer para vocês o que está acontecendo. O Flávio Bolsonaro está armando uma armadilha para nos pegar. E se a gente continuar com esse ego inchado, nós vamos perder em outubro. Isso não é derrotismo da minha parte. Nós precisamos ser mais safos. Nós precisamos entender, e isso é uma coisa muito importante, o professor José está fazendo os alertas. Não é todo mundo que está criticando o governo que é antipetista, gente. Não é todo mundo que está criticando o governo que é antipetista. Não é todo mundo que está criticando o Lula que é antipetista. Eu assisti o É da Coisa de Sexta. Pois é. A gente precisa ser safo, gente. A gente precisa ser safo. Os alertas estão todos aí. Não adianta dizer, a pesquisa é mentirosa. O Bolsonaro mente sobre a saúde dele. Não é questão do que a gente acha da saúde dele, gente. Ele pode conseguir, a gente precisa estar preparado para isso. Uma prisão domiciliar. Ele pode conseguir com isso. E eu também sou esperto em dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. Se por um lado eu acho que ele realmente tomou uma facada lá em 18, que eu acho que ninguém tá com uma saúde cagada se não tivesse acontecido nada, eu não tenho nenhuma razão para acreditar nos boletins médicos de agora. Especialmente agora que ele tá preso. Porque ele tá sendo super bem tratado na cadeia. Ele tá sendo super bem tratado na cadeia. Então é importantíssimo isso. A gente parar de ser feito de otário. A gente não pode ser feito de otário. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu não vou fazer propaganda aqui, mas tinha live de extrema-direita tirando sarro dos filmes brasileiros no Oscar. Tava rolando no YouTube e a audiência não foi baixa, não. Eles estão montando uma armadilha para nos pegar. E a gente precisa acordar e ser esperto nessa eleição. O problema é o seguinte, a gente precisa que o Lula venha aos canais. O Lula precisa comunicar com o povo. Não adianta só evento institucional do governo. E é isso, o Drible mandou aqui, né? Acompanho vários canais de extrema-direita, me parece que eles também estão confiantes, cantando vitória. Precisamos confrontar o Flávio com a sua ficha corrida. Não só. Ficha corrida é o básico, gente. A gente precisa ler os movimentos, tem que ler o que eles estão fazendo. Por exemplo, uma leitura agora, a gente precisa voltar a explorar os paradoxos da extrema-direita. Não é só o Flávio que é candidato. Tem Eduardo Leite, tem os caras lá do Centrão. Nós temos que pegar agora, provavelmente vai sair a delação premiada do Daniel Vorcaro, e não deixar que isso afete o governo. Quanto está a contribuição hoje? Está faltando agora, nesse momento, 198. Marcão, obrigado, querido. Está faltando 2 membros ainda. Então é importantíssimo que a gente pare de ser otário. Que a gente pare também de cantar a vitória antes da hora. A eleição não está garantida. E eu não estou fazendo discurso de derrotista, gente. Eu estou fazendo discurso de realista. O Oscar a gente pode perder. Premiações culturais, o audiovisual é a vida do Brasil. O Lula acertou muito ontem na mensagem. O Brasil é a pátria do cinema. O Brasil é a pátria do audiovisual. O Brasil é essa pujança que nós estamos vendo. Só que a gente tem que parar só de se autocongratular e conversar com o povo. E instigar o povo a crescer. Nem tudo que o Bolsonaro fez na comunicação foi fake news. O Bolsonaro falou com as bases, e essas bases estão nos ameaçando neste exato momento. A gente precisa, inclusive, estar pronto para o pior. E eu estou falando muito sério a respeito disso. Muito sério. Temos que parar de ser ingênuo, temos que parar de ser bobo. Eu não sou bobo aqui. A gente saca quando as coisas estão acontecendo. A gente saca quando tem um retrocesso no horizonte. E isso precisa estar muito claro para vocês.
Isso precisa estar muito claro. A gente precisa ter objetivos claros na nossa comunicação. Tem um risco de Bolsonaro ir para domiciliar e a campanha do Flávio está a todo vapor. A todo vapor. Então fiquem espertos com tudo que está acontecendo. Fiquem espertos com tudo que está acontecendo. Senão, a gente vai ter muito problema. E qual que é a solução? A solução é fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Comunicar as bases, comunicar as pessoas do governo que estão acompanhando essa live, que eu sei que tem gente que acompanha. A gente precisa fazer uma manobra. Veja bem, gente, eu não estou dando para vocês a solução toda. Eu estou dando a minha percepção. Eu sei do meu quadradinho, tá? Estou dando a minha percepção dentro de um canal que não tem uma audiência menos desprezível. A gente está batendo 2 milhões de audiência nesses últimos meses. A audiência está estável e a gente está trazendo para vocês conteúdo de qualidade. A gente está trazendo para vocês análises de qualidade. Há interesse no nosso conteúdo. Há interesse das pessoas no que a gente faz por aqui. Nós estamos nas últimas 48 horas, mais de 100 mil visualizações. Então, meus queridos, tem gente querendo assistir aqui os nossos conteúdos. Tem gente aqui entendendo a importância do que a gente faz. E por isso o alerta. E por isso o alerta. Temos a imprensa contra, o Congresso contra, o mercado contra, eu nem sei mais quem contra. Mas a gente tem um povo a favor. A gente tem um povo a favor. E por isso a gente precisa comunicar. O Congresso está contra até a parte 2. O Congresso está com problema na justiça. O Congresso está com problema na justiça. A imprensa, a gente precisa usar os nossos meios. Esse canal, gente, eu vou dar um número para vocês, tá? Vocês sabem que tem um rapaz que é muito mais financiado do que eu e que é muito amigo da Globo, Pedro Doria. Vocês sabiam que a Folha TV tem o dobro da audiência do meio? Por isso que eu não mostro mais nada do meio aqui. Eles são menores que a gente. Eu vou até ver aqui alguns dados, olha só que interessante. Vou abrir o Social Blade. Eu não vou botar na tela que não precisa. Mas podem confiar no que eu estou falando e consultem lá, socialblade.com. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. O My News. Não, eu vou colocar na tela, ó. Ó que interessante. Vejam aqui. Eu vou mostrar para vocês. O My News, que é um canal maior do que o nosso, tem mais de 1 milhão de inscritos. O My News tem audiência menor do que a Folha TV. Ó, meio. Do Pedro Doria, tá? 792 mil views. Esse site aqui, o Social Blade, ele não é exatamente uma estatística muito confiável, mas ele é bem próximo. Ele é bem próximo do que a gente acompanha aqui. Ó, e olha a Folha TV, deem uma olhada. Um canal que é feito... Está Xanda, Sara Miranda, Lindiane Seno, Gabriel e eu. São 5 pessoas que fazem o nosso canal. A nossa audiência é dessa daqui, ó, gente. Nós temos 2,3 milhões. Tá? 2,3 milhões contra 792 mil contra 1,8 milhão. Vocês entenderam? Vocês entenderam que a gente não perdeu o combate? Vocês entenderam que a gente não pode ser derrotista, mas a gente tem que ser realista? Vocês entenderam que a gente tem que ir para cima? A Isabel mandou, Pedro, você não acha que a Globo retrocedeu na campanha pro Flávio? Acho. Essa é a boa notícia que nós tivemos no horizonte. O Merval Pereira recuou. Eu não diria que a Globo recuou, mas o Merval Pereira está recuado novamente. Mas não tenham dúvida. Se as coisas mudarem, o Merval vai avançar de novo. O Merval vai avançar de novo. Então, meus caros, a batalha não está perdida. E é bom, eu repito uma coisa que eu venho falando já há algum tempo. Eu acho que foi bom a gente ter esse choque de realidade agora. Eu acho que é bom a gente não entrar na eleição com a sensação do já ganhou. Porque, por exemplo, este canal aqui
tá fazendo a sua lição de casa. Este canal aqui, eu olho as estatísticas do canal todos os dias. Eu seleciono os conteúdos que eu mostro aqui para vocês cuidadosamente. O pessoal fala assim, você fica assistindo o vídeo. Não é? Não. Eu seleciono o que eu vou mostrar para vocês, eu seleciono o que eu vou falar para vocês. Esse vídeo do Reinaldo Azevedo eu mostrei ontem. Só que tem muita gente que não viu. A gente precisa ter critério na hora de abordar os nossos conteúdos. É estratégico o que eu faço aqui, como é estratégico o que muitos canais fazem em outros lugares. Ontem, apesar da nossa derrota do Oscar, o DCM fez uma cobertura incrível do Oscar. Tinham 21 pessoas na live. Eu contei de atores. Eu não sei se todos foram. Mas na lista de confirmações tinham 21 atores. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer conteúdo de qualidade para vocês. E o presidente Lula tem que começar a reconhecer isso. O presidente Lula precisa começar a reconhecer isso, precisa começar a bombar esses conteúdos. A gente pode falar dos feitos do governo, Lucas, mas não é só isso, não. A gente precisa ter estratégia. Ontem a gente teve uma convidada muito importante, que foi a Paola Costa, que é uma estrategista digital. E a Paola falou ontem a questão de você lidar cuidadosamente com os conteúdos que a gente posta nas redes. O Marcos falou aqui, e é ótimo que eles tenham a ilusão que vão ganhar, apesar que quem cuida da campanha não deve ser burro. Sim, os caras das campanhas deles, eles assistem nossas lives, tá? Eles sabem o que a gente tá fazendo. Então, gente, o meu editorial hoje é: não sejam trouxas, não sejam burros. Comuniquem às pessoas que a gente precisa ser mais safo nessas eleições. Deixa eu dar a boa notícia. Eu comecei malhando, mas é importante dizer, nós estamos muito mais preparados agora em 26 do que nós estávamos em 18, do que nós estávamos em 22. Tá? A análise da Galãs fez é a mesma que a sua. Eu acho a Galãs mais pessimista, tá? Eu achava que o Boulos ia ganhar a prefeitura. Eles discordavam frontalmente de mim. Eu achava que o Boulos no segundo turno ia virar. Mas é isso. Vamos ser espertos, gente. Vamos ser safo, vamos para cima. A Lucélia Santos estão falando aí no chat, a Lucélia estava falando ontem sobre a questão do Brasil se expandir para a China. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. A gente não tem que olhar só para Hollywood. A gente não tem que olhar só para a pátria do Trump. Nós temos que ser safos, nós temos que ser espertos. Os canais progressistas, a gente reclama muito, né, às vezes da falta de apoio do governo, mas os canais progressistas, muitos deles, eu não fui pela Folha TV, mas eu fui pelo DCM, muitos viajaram para a China, muitos fizeram parcerias importantes nesses 4 anos. Não foi tudo só problema, gente. O Lula não foi só reclamação, teve muita coisa boa que aconteceu nesses 4 anos. A economia estabilizou, nós recuperamos ministérios, os editais públicos voltaram. Eu tô fazendo um jogo da cidade aqui que eu tô, gente. Olha que coisa interessantíssima. E a gente não pode colocar isso a perder sendo burro. A gente não pode colocar isso a perder sendo ingênuo. É importante a gente ter estratégia, é importante a gente conversar entre nós. Esse espaço que nós temos aqui, em que eu peço para vocês os superchats, eu peço para vocês os membros, e que é financiado pelo público, é o espaço para vocês me darem sugestões. Por exemplo, o Lucas tá sugerindo aqui a Lucélia Santos para entrevista. A gente vai ver essa semana. É que assunto Oscar aqui, como teve a derrota do Kleber, vai dar uma flopada, né? Não sei se vai render ainda falar sobre isso. Mas é isso, gente. É isso. A Maria mandou aqui, né? O Oscar não é um cinturão. Não. Não perdemos o Oscar porque não tínhamos. Paramos de perder. Somos vencedores pelas indicações. É isso. É isso. O Lula está permitindo, gente, que a gente pense um Brasil grande. E nós temos o dever, esse é o nosso dever aqui, de não ser feitos de bobos e entender que a extrema-direita não está morta. Entender que quando a gente fala do Bolsonaro aqui, e é por isso que eu não mostrei o vídeo dele zombando das pessoas na pandemia, porque não basta mostrar imagem, gente. A gente precisa ser uma coisa que pedagogos e professores são muito, a gente precisa ser mais didático com as pessoas, a gente precisa ser capaz de falar do Bolsonaro sem recorrer necessariamente a choques. Há coisas, por exemplo, como essa, Socorro Gondim, você sempre contribui comigo, mas eu sou obrigado a discordar com você. A fake facada foi encomendada. Ele tomou uma facada, gente. Ele tomou uma facada.
Eu tô falando isso pro bem de vocês, tá? Admitam as coisas para vocês. Não inventem coisas que a gente não consegue comprovar. Ele tomou uma facada. Ah, Pedro, mas você tá sendo muito ingênuo. Não, eu não tô sendo ingênuo. Eu tô alertando sobre isso faz tempo. Toda vez que se fala da facada nesses termos, sabe quem se beneficia? Eles. Eles falam, olha aí, a esquerda também faz fake news. A esquerda zomba da saúde do Bolsonaro. Eu não tô zombando da saúde do Bolsonaro. Eu não tô zombando da saúde do Bolsonaro. Eu trato o Bolsonaro com muita seriedade. Tanto que eu quero derrotá-lo. Então, gente, vamos parar de ser bobo. Vamos parar de ser ingênuo. Vamos parar de inventar coisa onde não tem. Vamos ser mais safo. Tá? A gente não tem mais esse direito de ser ingênuo. A gente está lidando com uma máquina de matar a gente. Exato. O Marcos matou a pau. É isso. O Trump tomou um tiro no ouvido, gente. Tá? Vamos parar de ser bobo. A gente não tem mais direito de ser bobo. Sinceramente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!